Oi, gente querida, boa tarde, seja bem-vindo ao meu canal chamado Saia do Espanhol. É um canal dedicado para todas aquelas pessoas que estão, por alguma circunstância, aprendendo espanhol, vai viajar dentro da empresa, de um dia para outro falaram que vai ter que ter uma posição onde espanhol vai ser a língua. Você está com muita urgência de corrigir aquele espanhol. É o lugar certo, tá? Meu nome é Consuelo Torres, sou professora de espanhol há mais de 15 anos e eu sei que você está pensando, sim, efetivamente. Eu sou Consuelo e sou professora de espanhol. Eu acho que o sono de todo mundo é esse, né? E você aula com uma Mercedes, com uma Consuelo e aqueles nomes bem hispânicos, né? Mas, gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Antes que nada, quero pedir para vocês um me gusta bem dado aí, tá? Para continuar trazendo conteúdo para vocês, tá? Enquanto mais meu canal cresce, mais eu tenho tempo para dedicar e trazer conteúdo legal para vocês, tá? Compartilha com aquele amigo que está perdido lá sem saber o que fazer. Se você já notou aquele colega que está cometendo alguns erros, você não sabe como ali corrigir, manda meu vídeo, que com certeza vai ajudar muito a ele e a mim, tá, gente? Bom, gente, o tema que eu trouxe hoje é aquele que vocês estão lendo, tá? Lá no título, como sempre, né? O que é lo, o que é ele e o que é ele. Gente, vamos ver aqui várias coisas, porque eu acho que um dos maiores erros que a pessoa comete quando aprende um espanhol, e às vezes até ela vai incorrer nesse, vamos falar assim, nesse erro de linguagem, né? Esse tal de lo, né? Aí a pessoa termina falando lo homem, lo carro, lo niño, lo dinheiro. Se você está falando tudo isso, você está em um grave erro, gente. Não, eu vou explicar aqui. O primeiro que temos que entender é que em espanhol temos el e el, certo? Um el tem acento, o outro el não tem acento. Qual é a diferença entre um e outro? Vamos começar por o pronome el, aquela palavra que tem acento. O que é esse el? El é a terceira persona do singular, a pessoa masculina, tá? E é para falar sobre um homem, uma pessoa do sexo masculino. Então, decimos, ele é meu irmão Ricardo. Él es mi primo Juan. Yo le dije a él la verdad, certo? Então, esse ele faz parte dos pronombres pessoais, né? Eu, tu, ele, ella. Então, é a parte masculina, essa que tem acento, tá? Você que está aí no ensino médio, né? Está aprendendo essas coisas, saiba que esse ele com acento está falando da pessoa, tá? E o outro ele, sem acento, é o que em espanhol chamamos de artículo determinado. E serve para quê? Como, igual que em português, né? O artículo determinado nos ajuda a dar sexo e número às coisas, aos substantivos. Ou seja, qualquer coisa, né? Um carro, um ninho, um nome. E é o artículo determinado para essas palavras. Ou seja, decimos el senhor, el dinero, el carro, el portero, el jefe, el documento. Consuelo, você está falando que então não é lo dinheiro, é lo documento, el jefe? Exatamente, gente. Não existe assim, tá? Então, tudo que são coisas, que são substantivos masculinos, desculpem, virá acompanhado com esse ele, tá? Então, o que é lo? Lo, minha gente, nunca vem com substantivos. Nunca, isso não existe. Se você está falando isso, está falando portunhol, com certeza, né? Por mais que eu já tive uma aluna que teve uma vez que me falou assim, mas dentro da minha empresa todo mundo fala lo jefe, lo companheiro, e falou que eu estava errada, tá? É um erro bem comum, tá, gente? Você está falando isso, não fala mais, é ele, ok?
aqui, o que que acontece? Às vezes se dá muita confusão, por quê? Porque efectivamente ele, em espanhol nós temos uma só palavra para as coisas diferentes. Então, ele é a pessoa, ou seja, em português seria ele. E temos ele, que no caso seria o, né? Artículo de português, o carro, o não sei o que, ok? Então, em esse intuito de querer separar, é onde a pessoa tem um conflito, né? Porque vocês têm ele e o. Então, aí é onde começam os problemas. Esse ele, a pessoa, em portunhol, ele se transforma em ege, se transforma em ejo, se transforma em um monte de coisa bem esquisita, né? Tá? Então não é ele, a pessoa. E ele se vai convertir em lo, né? A cabeça do brasileiro la convierte em lo, por quê? Porque efetivamente ele como base já tem um o, então vai, coloca um L aí e lo convierte em um lo, né? É errado, tá? Então, no intuito de querer separar essas duas palavras, las conviertem em coisas diferentes. Então, cuidado, tá? Agora, a pergunta do milhão, a pergunta del millón, a pergunta del millón, e lo existe? Sim, gente, existe sim. Desculpa falar a verdade, mas é isso. Lo existe sim, mas é um pronome neutro, tá? Que ele me serve para o quê? Para, principalmente para formar frases abstratas, tá? Não é o caso de eu explicar agora neste vídeo, né? Mas ele, comumente, o que ele faz é substantivar algum adjetivo, ele intensifica alguns adjetivos, como lo linda que es, lo mejor de la vida, tá? Consuelo, mas eu, por exemplo, já escutei dentro da empresa que o gringo fala assim para mim, me lo envias? Também é um pronome, tá, gente? Ele é bem complicadinho. Ele tem uma gramática extremamente profunda e complicada, tá? Em sombra de dúvida, Consuelo, não sei quando é ele, quando é lo, não sei a diferença. Em sombra de dúvida, sempre manda ele. Sempre manda ele. Por quê? Porque é o melhor falar el mejor de la vida, o erro não arde tanto no ouvido, tá? A dizer assim, lo hombre, lo dinheiro, lo documento. Aí o ouvido do hispano arde, gente. Aí ele pensa, meu, por el amor de Deus, vai fazer um curso, tá? Então, lo não existe assim como eu estou explicando dessa maneira com os substantivos, tá, gente? Reveja bem se você está falando esse lo, porque a realidade é a seguinte, já de aula, para gente que está no super master de espanhol, já chegou no mais alto e ela continua com esse vício de linguagem de falar lo hombre, lo dinheiro, lo não sei que, lo não sei qual, não existe, tá, gente? Então, reveja exatamente o que você está falando ali, se está falando muito lo, realmente tem que parar e pensar, será que estou falando certo? É um exercício muito comum. Consuelo, já realmente, eu detectei que realmente eu estou falando muito esse lo na vida. O que eu faço? Então, o que eu te recomendo é que realmente você faça uma série de palavras, uma série de frases escritas no seu caderno, alguma coisa que contenha o artículo ele, tá? E leia essas frases em voz alta, tá? Parece uma bobeira, gente, mas realmente faz muita diferença. Vou por a rua, el carro, el niño, el señor, el jefe, el compañero, el teléfono, ajuda muito, porque aí o cérebro, né, aquilo que você verbaliza 3, 4, 5 vezes, ele começa realmente a ter uma fixação muito forte na cabeça, tá, gente? Se realmente você está falando selo indiscriminadamente, veja bem, tá? É isso, gente. Espero ter ajudado, não ter confundido mais sua cabeça. Para ensino, esta dica para ensino médio não vai te ajudar muito.
porque realmente a professora está esperando que você saiba identificar a diferença entre ele e lo, tá? Mas minha dica mais comum, ele vem com os substantivos, tá? Se você já vê por alguma coisa que uma coisa abstrata como melhor, como beija, como alguma coisa, te recomendo que você arrisque nesse lo, tá? Esse lo, como eu falo, não é o intuito do vídeo, né? Quem sabe mais adelante eu faço um vídeo mais ou menos explicando o que é, porque realmente ele é bem extremamente complicado, né? É uma característica da língua espanhola, né? Gente, muito obrigada por me assistir. Eu volto a reforçar ali, me dá um like, gente, para meus vídeos serem impulsionados e eu poder realmente trazer mais conteúdo para vocês assim, né? Prático para a tua vida, para você sair daquele portunhol e começar a falar um espanhol mais realmente similar ou parecido a um nativo, tá? Que para mim é o mais importante quando eu dou aula, né? A pessoa chegar a esse nível e não só, sabe, dar aquela enrolada, meio que falo, meio que não, tá? Muito obrigada por me assistir, gente. Muito obrigada por estar comentando meus vídeos, tudo isso eu fico bem feliz, tá? Un beso en el corazón de todo mundo. Dios los bendiga. Hasta luego.